Bom dia. Hoje a gente vai ter essa nossa meditação com o Daniel. Então, é um tempo muito, muito importante. Daniel, obrigado pela sua participação, pela sua disposição em nos abençoar com uma palavra do Senhor. Vamos começar cantando um cântico. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Deus, pelo tempo que nós já tivemos, pelo café da manhã que participamos em comunhão, mesmo à distância. Obrigado, Pai, por esse momento agora de reflexão na Tua Palavra e também, logo mais, o direcionamento do Senhor para as nossas vidas com o Rafael. Abençoa o Senhor, abençoa o Daniel, abençoa o Rafael, abençoa cada pessoa que está conosco nessa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, contigo, meu querido. Bom dia novamente, irmãos. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em Daniel 2, capítulo 20. Daniel 2, capítulo diz assim: E disse, louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. E revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel aqui ele está agradecendo a Deus por ter revelado a ele o sonho do rei naquele momento de dificuldade que eles passavam, né? Eles tinham sido sequestrados, tirados do seu país, viviam em outros países e
todo o livro de Daniel me mostrou várias coisas, mas especialmente me saltou aos olhos Daniel agradecendo em todos os momentos. E essa oração, que ele fez de agradecimento, reflete muito o que a gente vem passando e passa nos nossos momentos. Daniel, embora tenha sido levado para outro lugar como cativo, ele em nenhum momento ele deixou de agradecer a Deus, em nenhum momento ele deixou de ter fé e exercer a sua fé com tranquilidade. Ele não esperou que Deus mudasse as situações para que ele o louvasse. Em meio às dificuldades que ele passava, ele deu o seu melhor, ele fez o seu melhor, representando a Deus através das suas ações. E como a gente, muitas vezes, num cântico que a gente entona na nossa igreja, né? Não importam as circunstâncias. Não importavam as circunstâncias para Daniel demonstrar sua fé de maneira tranquila, de maneira equilibrada e orava constantemente, assim como Jesus nos mostra como fazer, né? Não é em meio a reclamações, murmúrias, que nós vamos mudar a nossa realidade. E pode ser que a nossa realidade não mude, que passamos por problemas e que esses problemas vão se perdurando, não vão ser eternos, né? Mas o que a gente não deve deixar de fazer, foi o que eu entendo e refleti nesses dias, é orar, confiar, seguir com o nosso testemunho de maneira tranquila e de maneira a representar Deus através das nossas vidas. Então, Jesus nos mostra isso, né? Que ele orava constantemente, não importavam as situações. E que a gente ore, não só nas situações difíceis, mas em todas as situações. Então é isso, meus irmãos. Essa é a reflexão que eu me debrucei todos esses dias. Deus abençoe. Deus ministre a sua palavra e que ela produza efeito no nosso coração. Amém. Né? Muito obrigado, Daniel. Deus abençoe sua vida nesse tempo aí. O Daniel, a gente precisa orar por ele. Está numa mudança dentro do seu trabalho lá para melhor, nós acreditamos. Então, que Deus capacite, Deus te faça um testemunho lá, que você siga fiel e firme nos Amém. caminhos do Senhor. Você e a sua esposa e a sua casa. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Rafa, contigo, meu querido. Eu vou fazer mais uma oração. Deus, te damos graças por esta manhã, pelo café da manhã, por nossa comunhão, por essa palavra, Deus, que o Senhor nos faça fiéis, como Daniel foi, ó Pai, ali no cativeiro, que as pessoas olhem para nós e não tenham nada do que apontar, ó Pai, referente à quebra de leis ou a condutas inadequadas. Faça isso com a nossa vida, com a vida do nosso irmão Daniel, ali no meio do trabalho dele, com pessoas que ele convive, com ímpios. Nos ajude, ó Pai, a convivermos com ímpios e para que eles possam ver a Tua glória através da nossa vida. Assim como foi com a vida de Daniel ali no cativeiro, Deus. Te pedimos Suas bênçãos para esse momento que teremos de estudo, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão enxergando aí? Estamos. Beleza. Hoje o assunto a gente tem feito a nossa escola dominical na Confissão de Fé de Westminster e de tempos em tempos a gente tem um tema de vida prática, vida cristã prática.
O último, não sei se vocês se recordam, a gente falou sobre julgar o irmão, se isso é lícito, não é lícito, como deve ser feito. E agora o tema de hoje é dízimos. Será que isso é para mim? Eu estou perguntando aqui, mas vocês podem fazer essa pergunta para vocês também. Vai ser na verdade, um estudo breve. Tem muitos estudos aí sobre dízimos, tem livros sobre dízimos excelentes. Então, eu pretendo aqui mostrar para vocês como isso é abordado na Bíblia, como esse tema é abordado na Bíblia, não todas as passagens bíblicas, mas uma grande parte, e depois alguns motivos pelos quais devemos devolver o dízimo, tá? Vocês lembram qual foi o primeiro caso de dízimo na Bíblia? Quem se recordar, quem quiser falar, tem que abrir o áudio aí para falar. Vocês lembram de qual foi? Abraão, Melquisedeque. Isso, já ia falar. Olha lá, o Ivair está se manifestando ali. Furou fila. Abraão, Melquisedeque. Vamos abrir lá, então. Gênesis 14, de 18 a 20. Quem achar aí, pode ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Senhor, do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Isso. Obrigado, Mateus. Essa é a primeira passagem na Bíblia que fala sobre dízimo. E é interessante a gente estudar algumas coisas que acontecem que são referentes à lei, mesmo antes de que a lei estivesse ali escrita, fosse revelada de forma escrita como Moisés registrou ali, né? Então, se a gente lembrar, qual foi o primeiro assassinato que aconteceu na Bíblia? E aí, vai. Caim matando Abel, seu irmão, né? Caim matando Abel. Ele sabia que estava fazendo errado ou ele tinha alguma dúvida? Eu sabia. Ele sabia. Tanto é que ele se justificou, ele foi condenado, mas não tinha nenhuma lei escrita ali naquele momento. Igual aqui. Abraão está dando dízimo para Melquisedeque e a gente não tem registro de que tinha uma lei dizendo que deveria se dar dízimo, né? E isso é interessante que de uma forma bonita, a lei ela está impressa nos nossos corações, né? Deus se manifestando, ele se manifesta e ele transmite a lei. Então, só existe certo e errado porque existe Deus, um Deus que regulamenta, um Deus que dá ordens. Então, o que é moral, o que não é moral, esse senso de moralidade, todas essas nossas noções de o que a gente deve ou não deve fazer, vem de Deus. Até mesmo ímpios, eles sabem o que devem ou não devem fazer. Então, Paulo, quando escreve lá os Romanos, dizem que eles fizeram uma manifestação contrária a Deus, quando eles negam a presença de Deus, eles negam a adoração a Deus. Então, eles estão se manifestando contrariamente. Eles não são indesculpáveis. E aí, é bonito ver aqui Abraão, mas vocês lembram qual que foi o próximo caso de dízimo na Bíblia, depois de Abraão? Alguém lembra? Essa é difícil. Eu tenho a impressão que foi Jacó, hein? Acertou na mosca, e vai. Vamos ver. Olha só, vou pedir para cada um abrir um texto desse que vai aparecer aqui e quem achar pode ir lendo. A gente vai fazer um breve comentário em cada um. Leia aí, Ivair, você que falou de Jacó, Gênesis 28, de 19 a 22.
Solta o áudio aí, Ivair. Pronto, pode ir. Leia aí, Ivair. Assim, Gênesis 28, 19 a 22, né? E ao Vai lá. lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Isso. O Ivair lembrou, essa é uma cena que Jacó deitou ali, dormiu numa pedra e teve um sonho, né? E ele teve esse vislumbre, esse encontro ali com Deus. E o que é interessante nessa passagem, e também na de Abraão, é que o dízimo ele está relacionado com uma bênção material. Ele é uma devolução, né, para Deus de uma 10ª parte, mas tanto ali em Abraão ele tinha ganho uma guerra, uma luta ali, uma batalha, e ele decidiu dar 10% do que ele tinha ganho ali para Melquisedeque, que era o sacerdote, né? E aqui Jacó está falando para Deus que, olha, ele está colocando condições, se vocês forem ver bem. Olha, se eu ganhar, se tudo der certo, se acontecer, se tudo quanto você de tudo que você me conceder, eu vou dar 10%. Então ele está colocando condições aqui para Deus. É uma coisa meio estranha para a gente, mas é isso que está aqui no texto. E a gente vai ver nessas passagens a respeito do dízimo que ele está relacionado a bênçãos, bastante a bênçãos financeiras. Quem achou aí Levíticos pode ler, por favor. Todos os dízimos da terra, sejam cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrada ou consagrado ao Senhor. Obrigado, Daniel. Vejam só, de quem que é o dízimo? Está dizendo em Levíticos. O dízimo é do Senhor. Então, o dízimo tem dono. Não é nosso, não é uma parte nossa. O dízimo é propriedade do Senhor. Esse texto deixa bem claro, explícito, né? Porque a lei aí já estava sendo colocada no papel, então ele deixou claro, o dízimo é do Senhor. Para quem já plantou, criou animal, vocês devem imaginar como não é fácil você criar uns bichinhos e aí de cada 10 que nascerem, o melhor, o mais bonito é o que você vai dar como dízimo, né? Então esse era o ensinamento do povo antigo, esse era o ensinamento que existia ali naquela época. Vamos lá, segundo livro de Crônicas, 31. Quem achou pode ler. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente disto era intendente Cananias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Obrigado, Mary. Vocês vejam que a história está se desenrolando, dízimos e ofertas, algo que é comum no meio do povo de Deus. O rei ali ele estava fazendo um estoque para que ele pudesse receber esses dízimos e ofertas. Diferente de hoje, que a gente manda a maior parte das vezes, né, se não todas, em recurso financeiro, né? Hoje é chique, dá para fazer por transferência, né? Mas naquela época o dízimo era dos animais, era do que colhia, né? Então precisava de um estoque, de um armazém para colocar, né? Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. 10. Se encherão
fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Obrigado, Eliel. Veja de novo o dízimo relacionado a bênçãos materiais. Então, ele já estava relacionado assim lá em Abraão, em Jacó. Aí em Crônicas ele fala que é a respeito do que vai colher, do que vai criar. E aqui em Provérbios está dizendo, olha, quando você leva o dízimo, você tem prosperidade financeira. Parece a teologia da prosperidade aqui, parece que a gente está pregando, fazendo uma apologia à prosperidade, mas é isso que a Bíblia diz a respeito dos dízimos. Você entregando os dízimos na casa do Senhor, o Senhor te abençoa. Lá, Ageu 1, de 2 a 11. Quem achou pode ler. Enquanto o irmão procura o texto, essa palavra primícias é interessante, né? Porque às vezes a gente gasta o nosso salário e se sobrar, a gente entrega o dízimo, mas a Bíblia nos fala o contrário, são as primícias, né? Ela tem que estar em primeiro lugar ali. É verdade. Eu ouvi um pastor antigo, bem antigo, da igreja presbiteriana de Santo Amaro, que ele fala assim, se você está esperando sobrar para você dar o dízimo, Deus não vai deixar sobrar, porque Deus não aceita sobra. Agora que você der das suas primícias, aí vai sobrar, porque você está dando das primícias, você não está dando da sobra. E eu achei interessante a fala dele, porque a lógica tem que ser essa, a gente não pode dar do que sobra para Deus, ele não aceita, e aí ele não vai deixar sobrar. Né? E esse texto de Ageu, ele vai falar exatamente isso. Que se alguém achou aí, pode ler. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz ira seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Obrigado, Eduardo. Então, o que a gente viu aqui? O que o Ivair estava comentando, né, das primícias, e a gente vê que o povo estava preocupado com a própria casa e a casa do Senhor estava em ruínas. E aí, quando a gente estuda profetas, a gente começa a se atentar para algumas coisas. Vocês perceberam quantas vezes aqui tem a palavra diz o Senhor, assim fala o Senhor dos Exércitos, veio, pois, a palavra do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, quantas vezes esse diz o Senhor dos Exércitos se repetiram? Isso, quando a gente estuda profecia, é algo que a gente tem que parar e prestar um pouco mais de atenção. Porque quando Deus se manifesta dessa forma, é algo muito importante. Porque ele repetiu várias vezes, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. E o que ele está falando aqui? Vocês estão preocupados com as coisas de vocês e a minha casa está em ruínas. Vocês estão procurando muito e esse muito tornou-se pouco. E o pouco que estava, eu ainda soprei.
vocês juntaram, mas juntaram num saco furado e tudo que vocês têm não está dando para vocês, vocês estão passando necessidades. Então vejam como é importante a nossa fidelidade com Deus, para com Deus, porque Ele que é o dono do dízimo, que quando a gente deixa de dar o dízimo, o que acontece com nossos recursos? Eles são juntados em saco furado. E aí eu ouvi também, nesses dias estudando para esta aula, que saco furado de crente é o quê? Gasto com remédios, gasto com batida de carro, enfermidades e tal. O que a gente está vendo aqui? Não é que se eu sou fiel no dízimo, se eu sou fiel a Deus, meu coração está entregue a Deus, eu não vou passar nenhuma necessidade, né? Isso não é verdade. A gente conhece outras histórias na Bíblia que falam de homens fiéis, como Jó, por exemplo, e que foi tirado tudo dele, né? Então, Deus tem outros propósitos também com privações aqui na Terra, né? De saúde ou de financeira. Mas o que a Bíblia nos diz que um dos meios que Deus usa para nos abençoar financeiramente é quando a gente é fiel nos dízimos. E isso, lendo artigos, uns livros nesses dias, eu aprendi muito, porque assim, às vezes a gente tem medo de falar a respeito disso, de que a gente dá o dízimo, é fiel nos dízimos e Deus nos abençoa, inclusive financeiramente. Nossos irmãos pentecostais, eles falam muito disso. Inclusive, às vezes até o foco fica mais voltado para isso, e aí a gente acaba indo para um outro viés, né? E a gente não pode pegar o sentido completamente oposto e dizer que essa não é uma verdade bíblica, porque ela é, a gente tem visto, né? Deus nos abençoa quando a gente é fiel no dízimo. Se vocês lerem agora, falta Malaquias, se alguém achou aí, Malaquias 3, de 8 a 10, pode ler. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Obrigado, Valquíria. Vejam só, esse texto é duro, esse texto de Malaquias. E ele começa falando que quem não entrega o dízimo está roubando. E a gente consegue perceber que isso é verdade, porque desde lá de Levíticos, que a gente leu nessas passagens anteriores, fala que o dízimo é propriedade do Senhor. O dízimo é propriedade de Deus. Então, aquele que não dá, rouba ao Senhor. E ele fala que de maldição por conta disso. Mas essa passagem também nos desafia a algo interessante. Deus se coloca à disposição do seu povo para que seja provado. Deus quer que nós provemos a Ele. Ele fala assim, olha, vocês que me provem. Se vocês não derem, se isso não vai reverter em bênçãos para vocês. E essa passagem, essa palavra que diz aí, chuva de bênçãos, ou um manancial de bênçãos, é a mesma palavra, o mesmo termo usado lá com Noé, na época do dilúvio, quando ele falou que tinha que fazer o barco porque desceria torrentes de água, desceriam. Então, é interessante ver isso porque é uma quantidade tão grande que não teria como guardar, não teria como armazenar. A quantidade de bênçãos que a gente tem para desfrutar quando a gente é dizimista fiel. Então, tem uma passagem que essa de Malaquias, a gente vai voltar um pouquinho mais para frente. E aí a gente comenta um pouquinho mais. Aí, se vocês tiverem dúvida, alguma colocação, pode abrir o áudio aí e falar, tá? A gente viu passagens no Antigo Testamento e agora
tem passagens também do Novo Testamento falando a respeito do dízimo. Quem achar aí pode ler, por favor. É de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Boa, Mateus. Então, veja só, aqui é Jesus falando para fariseus, né? Novo Testamento, Jesus falando para fariseus, porque tem alguns que dizem assim, alguns cristãos dizem assim, dízimo é coisa do Antigo Testamento, da lei. Agora, na época da graça, a gente não precisa mais dar o dízimo, né? E a gente vê aqui que Jesus está exortando ali os fariseus, porque eles dão o dízimo, mas eles não agem com misericórdia, com cuidado. E Jesus fala assim, olha, vocês deviam fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, para quem acha que na época da graça pode mais coisas do que na época da lei, ou tem mais liberdade para fazer ou deixar de fazer, está completamente enganado. Se a gente for lembrar o Sermão do Monte, em Mateus 5, quando Jesus fala, por exemplo, sobre... vamos abrir lá, Mateus 5, para eu não citar de cabeça e esquecer uma palavra. Por exemplo, a respeito do homicídio, no versículo 21, Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Então, isso é a lei, certo? O que Jesus fez? Ele deu uma amaciada na lei ou ele ampliou os espectros da lei ali para a compreensão de todos? Olha só, isso é o que a lei falou. Aí, versículo 22 diz assim, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, é nítido que o que Jesus faz aqui, ele amplia, né, a lei, ele amplia as esferas da lei para um pensamento. Se você pensar com ira, se você tiver ira do seu irmão, você já matou e você já está sujeito a julgamento. Então, se na época antiga era o costume e a lei dar o dízimo, hoje temos muito mais obrigação. Essa que é a mensagem que Jesus está colocando aqui no começo dos evangelhos, no começo do seu ministério, né? Já no Sermão do Monte e depois em Mateus 23, que lemos agora com o nosso irmão Mateus, que ele fala dos fariseus que dão o dízimo, mas não agem com misericórdia. Não, além de você dar o dízimo, você tem que agir com misericórdia, porque a finalidade do dízimo é essa. Tá? Lucas 11:42, quem puder pode ler. Mas ai de vós, fariseus, por que dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus? Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Isso. Então, veja só, Valquíria, ele é o mesmo texto, né? Lucas registrando o mesmo acontecimento, e ele está mostrando, olha, não adianta você dar o dízimo se você não age com misericórdia, com justiça para aqueles que estão necessitados. Então, a lei aqui se intensificou. Então, o dízimo não é suficiente. O dízimo é o mínimo da obrigação. A gente tem obrigações de cuidar dos que necessitam, acolher os necessitados, os estrangeiros, demonstrar amor, né? Então, a lei pela lei, ela não é suficiente, a gente tem que estar com o coração no que a gente faz. Ó, vamos lá, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vai juntando,
para que se não façam coletas quando eu for. Certo. Então, o dízimo aí é proporcional, conforme as suas posses, e ele deveria ser juntado, né, com uma frequência, né, era uma rotina juntar o dízimo, para que ele fosse coletado e ele serve para trazer mantimentos para a casa do Senhor, como a gente viu no Antigo Testamento, e para cuidar dos que necessitam. Essa é a grande finalidade do dízimo. Pode falar? Você falou que o texto fala de acordo com a sua, com as posses de cada pessoa, né? Há pessoas que dizem que o dízimo deve ser dado do bruto, do salário bruto, e outros do líquido. Biblicamente, tem alguma coisa a respeito disso? Eu tenho a minha opinião com relação a isso. Ao meu ver, é do bruto, mas eu não sei se isso é pessoal ou se biblicamente fala do total, eu gostaria de entender. Uhum. Boa pergunta, Mary. O que a gente leu lá no Antigo Testamento é que era de toda a cevada, de todo o trigo, de toda a uva, de todo o animal. Então, ele não falou assim, olha, depois que você tirou o que é de César, depois que você tirou o que é do seu sustento, aí você dá 10%. Então, pelo que a Bíblia nos ensina, o dízimo é do valor bruto, valor total. O nosso imposto também é do valor total. Né? Então, a gente paga imposto de renda, né? Em cima do valor total. Né? Então, a Bíblia, ela nos ensina que de toda a nossa plantação, todos os nossos animais, a gente tira 10%. Então, era essa a sua opinião também? Sim, eu sempre compartilhei desse ensinamento, que até lá mesmo no Velho Testamento fala, né, que mantinha os sacerdotes com o dízimo, né, com a 10ª parte, mas não fala que era só depois que tirasse alguma coisa. É tudo que ele falou, fazia a colheita, tirava a 10ª parte e levava, né, no sustento deles. Então, eu sempre creio dessa forma. Só que, assim, eu até perguntei a título de esclarecimento, porque eu creio que tem pessoas que têm dúvida, não têm coragem de perguntar. Então, assim, para esclarecimento mesmo, mas eu sempre compartilhei essa ideia. Tem até uma brincadeira, Rafa, de um teólogo que fizeram a mesma pergunta para ele. O senhor acha que, biblicamente, tem que dar o dízimo sobre o bruto ou sobre o líquido? Aí ele falou, vou responder você com uma pergunta. Você quer receber de Deus as bênçãos sobre o bruto ou sobre o líquido? É mais ou menos aí. É bem por aí. E tem relação com o que a gente está falando aqui, né? Que ela está totalmente relacionada às bênçãos que a gente recebe materiais. Eu tive há uns 3 anos atrás, eu troquei de carro e eu usei um recurso que veio direto de uma empresa que eu tenho aberta para fazer a compra do carro. Então, eu transferi direto da pessoa jurídica para a concessionária lá e comprei o carro. Aí, legal, o carro chegou, tirei lá o carro. Passaram-se uns 2 meses, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, mas se saiu do minha pessoa jurídica e o carro agora está no pessoa física, então eu acho que esse dinheiro que eu paguei o carro, ele agora é meu, é minha propriedade, pessoa física. Então eu devia ter dado dízimo do dinheiro que eu paguei no carro. Então eu fui lá, fiz a conta e depositei, porque eu não quero dever para Deus, né? Então eu tive a compreensão um tempo depois, mas às vezes a gente passa desapercebido numa situações dessas, né? Tem gente que fala assim, de participação nos lucros eu tenho que dar dízimo, se meu dinheiro rendeu eu tenho que dar dízimo. São outras questões bem específicas, né? Então, eu entendo que tudo que é dividendo, né? Tudo que você recebeu, você tem que dar o dízimo. Então, é do bruto, seria do valor bruto mesmo. Tá? Rafael? Senhor. Vou falar assim, na porção, na quantidade, né, que é afetada ao senhor de dízimo, é até uma crítica minha aqui.
é que tem igrejas que já fizeram até promoção de dízimo, como a igreja não estava ofertando o dízimo, chegaram a baixar para 5%, né, para ver se incentivava os irmãos, enquanto outros já exploravam querendo 20% a 30%, né? Então, biblicamente, até a palavra dízimo, né, só para tirar essa dúvida, é 10%, né? Eu de vez em quando escuto Paz e Vida e João Ribe Palharim. E aí lá são 10% de dízimo, mais 10% de oferta alçada. Então lá 20%. Lá em Minas Gerais estão dando dízimo até em queijo. Aí, Cris, o Jubule. Vale, o dízimo em queijo vale. Se você está recebendo em queijo, não tem jeito. Vale ter galo, né? Vale. Essa é a questão do dízimo. Ó, Rafa. Pode falar. Vai falar, pastor? Pode falar. Não, eu só ia lembrar vocês da parte do sacerdote, né? Misericórdia, está legislando em causa própria. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Ele é sacerdote, vai dar parte dele. O sacerdote hoje é padre, viu? Cuidado. Ficou casado, hein? Mas o que é interessante é essa questão do dízimo, ele é um assunto bem complexo, né? Eu não tenho dúvida que, como o Rafael falou, que o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Né? Jesus está de Gênesis a Apocalipse, o dízimo acompanha também, né? Faz parte. Agora, o dizimar não caracteriza a fidelidade do crente, a gente sabe disso, né? Porque nem todo dizimista ele é fiel, né? Nem todo dizimista ele é fiel a Deus. Mas eu tudo que é particularmente... fiel é dizimista. Exatamente. Mas todo fiel é dizimista. Porque eu e a Solange conhecemos pessoas assim, olha, dá o dízimo, mas uma vida de infidelidade, de impiedade terrível. Entendeu? Não era. Mas o dízimo ele fazia, não, isso aqui, porque isso é tão interessante isso, porque quando o Rafa fala dos pentecostais, ele aborda muito isso, porque desfrutar de dizimar é algo assim que só tem quem participa, quem faz isso, porque não é que é uma barganha, mas Deus ele faz questão, quando ele fala ali em Malaquias, fazer prova de mim. Ali está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, assim, o que é bíblico é o que é real, é o que é concreto, né? Aquilo lá não são só palavras jogadas ao vento. Então, a palavra do Senhor não volta vazia, ela é verdadeira, mas o dizimar, o ofertar, ela nunca é uma coisa que você faz, né, dedicado, de coração, em que você não tenha resultados. Não resultados, você fala assim, olha, eu dou dízimo e eu vou ter coisas. Não, mas é algo que acrescenta, que você desfruta, que o Espírito Santo vai, com certeza, trabalhar na sua vida, coisas que você não imagina e não desfrutou. Na verdade, o que eu sempre falo é o seguinte, aqueles que dizimam com fidelidade sempre desfruta dessa bênção. Não tem como. Sempre vai desfrutar dessa bênção. A gente ainda vai voltar nisso, Abílio, um pouquinho mais para frente, logo depois desse slide, mas isso é verdade. A gente às vezes fica meio com o pé atrás de falar, porque parece muito teologia da prosperidade, né? Mas é o que a Bíblia diz, né? Então a gente não pode desprezar o que está escrito lá. A gente vai voltar já nisso. Vamos só terminar de ler esses daqui do Novo Testamento. Qual o texto que a gente leria agora? Mateus. 1 Coríntios 16 já foi, né? Mateus 5 a gente leu, né? 21 e 22, que eu acabei de ler. Então, assim, a gente vê que o que era a lei no passado, Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. E aqui, no Sermão do Monte, ele mostra a complexidade, né? Como ela ficou bem maior. Não adianta dar o dízimo da plantação se você não tem um coração misericordioso, não demonstra o amor de Deus. E aí,
Alguns podem me perguntar. Eu achei até que o Ivair que ia me fazer essa pergunta. Ele ia fazer a pergunta, mas e o que está escrito em 2 Coríntios 9:7? Vamos abrir lá, porque algumas pessoas que têm objeção com relação ao dízimo usam essa passagem para questionar. E o Ivair conhece tudo quanto é passagem bíblica utilizada de uma forma, Nem tanto, às vezes, inadequada. Hã? Nem tanto, mestre. Conhece tudo, Ivair. Olha lá, ó, 2 Coríntios 9:7. Alguém lê aí? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso que muita gente acha que pode ser do líquido, né? Aham. Então, aí, as pessoas que falam que é do líquido ou que não precisa ser 10%, alguns usam essa passagem, dizendo assim, olha, cada um tem que contribuir com o que der no coração. Contribui com o que vem no seu coração, o importante é contribuir com alegria. E o que a gente pode responder para pessoas que falam a respeito disso? O que vocês acham dessa passagem mesmo? Não, essa passagem aí, na verdade, Paulo está falando da coleta, né? Já vai além do dízimo. Isso mesmo. Se é o contexto, né? Se a gente ler o versículo 1 de 2 Coríntios 9, diz assim, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. Então, ele está falando com o zelo, com relação à oferta que eles estão recolhendo para os necessitados, né? E o que é bonito de ver, no versículo 6, que diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A gente tem que lembrar que quando a gente dá ao pobre, qual que é o ditado? Quem dá ao pobre... Empresta a Deus. Empresta a Deus. Esse não é o ditado popular, isso daí está na Bíblia, né? E aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E eu acho que todos nós aqui queremos emprestar a Deus, né? Porque ele retorna isso com juros e correções monetárias, muitas. Esse versículo 6, ele diz isso. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Essa é a regra básica do cristianismo e que vem da agricultura. Se você está semeando pouco, você vai colher pouco. E aquele que semeia muito, vai colher muito. E aí que vem o versículo que cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Então, o dízimo é uma lei que foi ampliada por Deus e não foi extinta. O que está falando aqui é a oferta além do dízimo. Tá? Então, o pastor quer falar? Vou ativar seu áudio. Ativei. Eu só queria destacar nesse mesmo texto, Rafa, o verso 13. Né? Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da confissão, ou da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. A questão da liberalidade e da contribuição está diretamente ligado à obediência para mim, né? E a confissão que os crentes, os salvos fazem a respeito da sua vida no Evangelho de Deus, né? Então, só queria fazer esse destaque aí no versículo 13, que eu acho que vale a pena reforçar. Como se fosse parte do testemunho cristão, uma vez que você é salvo, ser liberal nas contribuições, faz parte, é uma coisa que está atrelada à sua vida de cristão, ao seu testemunho cristão. Faz parte do testemunho, faz parte da obediência, como você disse. A gente vai falar em seguida sobre os motivos e a gente volta nessa da questão da fidelidade.
Mas esse texto da sementeira, que é a colheita, mostra também aquilo que os textos que a gente já leu nos indicaram, que Deus, ele é generoso para quem contribui. E aqui fala que você que distribuiu para os pobres, que ajudou, você vai ter suprimento, vai aumentar a sua sementeira, vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Então, é bonito ver na Bíblia como Deus está nos incitando a sermos generosos, né? Aquilo que Deus nos dá é utilizado no reino, tanto para ser testemunho, quanto para abençoar aqueles que necessitam, né? Para mim, uma questão importante nisso que você está falando, Rafa, é a gente entender o princípio e que o Espírito Santo faça com que no nosso coração isso seja algo voluntário. O problema é que muitas vezes muitos cristãos pegam a lei da semeadura e da colheita e fazem barganha contra Deus. A motivação para o dar, ela fica distorcida, né? Eles pegam o conhecimento da palavra sobre o princípio da semeadura e da colheita e passam a usar isso como moeda de barganha com Deus. Eu estou dando, por que na minha vida não está acontecendo isso, isso, isso? Por que tal bênção isso? Se eu estou sendo fiel no dízimo, se eu estou fazendo aquilo? Porque Deus conhece o coração, Deus prova o coração. A nossa motivação tem que ser obedecer ao Senhor, ser grato ao Senhor. O que Deus vai fazer entre aspas, é problema dele. Não sou eu que tenho que ficar, né, cutucando Deus e tem gente também que confunde o fazer e prova, né, do Senhor de Malaquias. Tem gente que acha nesse sentido também, que fazer prova de Deus o Senhor falou que abria as janelas do céu, não sei o que lá, e a janela está fechada. Abre essa janela na minha cabeça. Então, assim, a motivação do coração conta. Rafael. Rafael. E o Ivair querem Fala, John. Fala, John. O John ainda não falou. Pode falar, John. Bom, Rafa, é o seguinte, eu vou fazer uma confusão total entre oferta, dízimo, sabe? Eu acho que eu fiquei lendo agora essa passagem bíblica e talvez exatamente é o que eu confundi, entendeu? Eu achava que estava doando para uma instituição, então já estava dando uma oferta ou dízimo, né? Ou se estava dando para uma igreja, a outra não precisava dar. Então eu tinha muita confusão quanto a isso, né? E assim, o que eu tenho aprendido, até gostaria que você me corrigisse se estivesse errado, que muitas vezes a gente oferta, a gente dizima, e a bênção não vem da forma que alguns pentecostais dizem dobro e tal, às vezes vem muito mais, através de uma saúde da tua família, a provisão que nós temos, né? O emprego que nós temos, o trabalho que nós temos, né? E por último, uma dúvida que eu tenho, porque no momento quando eu mudei do entendimento da necessidade do dízimo, foi quando eu descobri e percebi em minha vida que nada que eu tenho é meu. Então, se nada que eu tenho é meu, é tudo de Deus, eu, na verdade, não estou dizimando, eu estou devolvendo, ou dando para algo que não é meu, né? Então, na verdade, se é 10, se é 20, se é 30, não importa o que Deus determinar, eu tenho que fazer porque nada é meu, é tudo dele. Então, na verdade, eu não estou nem dizimando, vamos falar assim, que eu talvez estou usando o termo errado, né? Estou devolvendo tudo que ele me deu e tudo que ele me abençoou. John, se a gente abrisse o microfone aqui para a gente testemunhar, quem é dizimista, a gente sabe que quantas histórias, né? Às vezes você está passando por dificuldade e não tem nem como imaginar que vai tirar 10% para dar para a igreja, para dar para Deus, e aí de repente você começa a dar o dízimo por fidelidade a Deus e você vê que sobra mais, né? São milagres que só quem passou, o Abílio já falou, e se a gente abrisse aqui, a gente passa amanhã contando, né? De histórias de pessoas que começaram a dar o dízimo, ou estavam infiéis e passaram a ser fiéis, e como Deus trouxe bênçãos. E isso que você falou, o saco não está mais furado. Então, não é que você vai receber milhões a mais, mas aquilo lá que você recebeu tá preservado por Deus, porque o seu coração está sendo fiel a Ele. Então, o saco não fura, sobra. É uma coisa milagrosa mesmo. E Deus, quando Ele fala para provar, é porque Ele sabe o que Ele vai fazer.
E ele, quando conquista a fidelidade do seu povo, ele abençoa sim, abençoa com prosperidade, com saúde, com vitórias em guerras, igual a gente lê na palavra de Deus, né? Então, é bem por aí mesmo. E uma coisa que você falou que me chama a atenção tem umas pessoas que falam assim, bom, 10% do meu dízimo é R$200, então esses R$200 eu vou fazer caridade. Não é o que a Bíblia nos ensina. Porque desde Abraão, o que ele fez? Ele reconheceu Melquisedeque como sacerdote de Deus, e aí ele foi lá e entregou 10% para o sacerdote de Deus. Jacó, lá em Gênesis ainda, falou assim, ó, se o Senhor me abençoar nisso, 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 de tudo que eu ganhar, eu vou dar ao Senhor 10%. Então, a gente tem dentro da igreja pessoas que dão o dízimo, dizem que dão o dízimo, mas eles administram o dízimo. Isso não é um ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico esse dinheiro não é meu, é do Senhor, eu entrego ao sacerdote. Então, eu tive uma consulta recentemente. Olha, eu estou insatisfeito com a liderança da igreja e eu estou retendo o meu dízimo. Tudo bem. Você acha que isso daí é certo? Por que você acha que é certo? Não, porque eu não estou feliz com a liderança. Então, de duas uma, meu irmão, ou você sai da igreja, procura uma igreja que você vai conseguir ser fiel à sua liderança, e aí você dá o dízimo lá, ou então você reconheça que a sua liderança é pecadora também, assim como você, e que Deus age através dessas pessoas e que a gente precisa muita oração, e entregue o dízimo e confie em Deus. Porque a gente às vezes fica nessa, né? Fica barganhando com o próprio dízimo. Só que é um dinheiro que não é nosso. Então a gente não tem autoridade para fazer isso. Né? É uma coisa que você comentou aí. Espera, o Ivar vai falar. Sim, só completando o que você disse aí, mas realmente o dízimo é do Senhor, não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor, né? Para a obra de Deus, manutenção da obra de Deus. Agora, o que eu ia dizer antes é o seguinte, é acerca da expressão que eu já ouvi muitas vezes em pagar o dízimo. E quando se fala em pagar, eu acho assim, errada essa expressão, porque dá a impressão que a gente está pagando e é como se estivesse comprando. Se está pagando, vai ter o direito de receber algo em troca, né? Então, seria o caso da barganha. Né? Como se Deus tivesse a obrigação de abençoar, porque eu paguei, porque eu... Então, o correto seria exatamente o que nós lemos aqui. É contribuir com o dízimo, entregar o dízimo, dar o dízimo, o devolver o dízimo, porque, na verdade, a gente está devolvendo para Deus a parte daquilo que Ele mesmo nos deu, não é mesmo? Porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, foi bênção de Deus para as nossas vidas. Então, a gente só está devolvendo uma parte daquilo para Ele como um ato de gratidão nossa, né? Isso mesmo. Como reconhecimento da gratidão. Viu? O que eu acho interessante é até o que a Cris e o pastor Valcinei colocou anteriormente aí, a questão do testemunho. É um testemunho porque é claro que o dízimo e a oferta, né, a gente fala o seguinte, né, que aquilo que a mão direita dá, que a esquerda não veja, claro, mas a gente como igreja, a gente vê pessoas que são dizimistas e pessoas que ofertam, o quanto fortalece a gente, às vezes, em algumas situações que a gente vê. Né? Eu tenho visto muito isso, eu, a Solange, até na Maranata, né? Pessoas fiéis ali, não à igreja, como você falou, exatamente, mas ao Senhor. E eu vi pessoas assim, de igreja pentecostal mesmo, você vê o testemunho da pessoa que ela é dizimista, o quanto é manifesto na vida dela, as bênçãos que a gente fala assim, olha, mas fulano não tem porquê, não tem como dar, e ela viver isso, e ela dá, e a gente vê. Eu, por exemplo, uma coisa mais recente, de experiências maravilhosas, foi a reforma aqui da igreja. Os irmãos que se dispuseram, assim, olha, de uma forma fiel, de uma forma piedosa, ajudar a contribuir com a obra, contribuir com aquela reforma, e a gente vê na vida dos irmãos Deus trabalhando, né, em cima através do dar dele, né, através dessa fidelidade.
Da fidelidade e trabalhando exatamente na vida material. Então, eu falei assim, gente, é tremendo, porque olha só, Deus está cuidando, a gente está vendo. E é um testemunho, viu, Cris e Valcinei? Eu ia falar agora a gente já falou bastante aqui, eu só vou fazer um comentário. Eu li algumas partes desse livro. É um livro pentecostal, ele tem uma doutrina diferente da nossa, e é o que a Cris falou, né? Aqui a ênfase está muito nessa olha, dê que Deus vai te devolver, né? Uma barganha, nessa fazer e prova. Na verdade, Deus estava querendo mostrar a fidelidade dele, né? Quando falou fazer e prova. E queria que o povo fosse fiel a ele. Então, não é que ele está querendo dizer, me dá 1.000 que você vai ganhar 10.000, nada disso, né? E o John também falou, às vezes você não ganha como você esperava, você multiplicou o seu salário. Não, mas aquele pouco que você ganhava, Deus está abençoando e você tá gastando menos com outras coisas que você gastava. Deus faz você prosperar de outras formas, né? Com a saúde e tal. Mas é muito legal esse livro, 2 capítulos dele que eu li a respeito de Malaquias, que é aquela passagem que a gente leu, que fala da chave das comportas do céu. E ele colocou desse jeito que eu imagino o dilúvio, e é o mesmo termo usado no dilúvio, né? Então, aqui eles estão dando a ênfase nessa questão financeira. Você dá para Deus porque Deus vai te devolver. Então, fica uma coisa meio interesseira. Mas essa expressão e isso de devolver o dízimo pode me trazer prosperidade? Pode. E é o que Deus está falando lá. Mas não é esse a motivação que deve nos mover, né? E aí a pergunta, por que será que Deus designou o dízimo? O que vocês acham? Eu posso estar enganado, Rafael, mas eu vejo 2 respostas aí. A primeira é a questão de fidelidade, né? E outra coisa é a manutenção da própria obra de Deus, porque como que iria construir mais igrejas? Por exemplo, até a nossa igreja, compra de cadeiras, então todo o material que precisa de som, então exige uma certa condição financeira, né? E através dos dízimos, né, dá para cobrir essas despesas. Obras missionárias, então a obra de Deus ela vai crescer através desse dízimo ofertado pelos irmãos, né? Porque ela é investido na própria obra de Deus, né? Então com isso favorece o crescimento da obra de Deus. Então eu vejo esses 2 pontos, eu posso estar enganado, mas seria o crescimento da obra de Deus, que é manutenção, e o caso da fidelidade dos irmãos, né? A respeito da obra de Deus, do envio de missionários, o sustento do sacerdote, né, como o pastor falou, é importante. Mas, se a gente for ver no decorrer da história, a gente vê que Deus providenciou, às vezes, recurso para a construção do templo ou para coisas da mão de ímpios, de Deus, reis ímpios, né? Deus é dono da prata e do ouro, então se engana quem acha que ele vai precisar do meu dízimo para pagar o aluguel da igreja. Ele é que é o dono da igreja. Uhum. Então, e ele é dono do dinheiro, ele que vai fazer. Então, assim, quando ele diz que vai usar, né, eu entendi a sua colocação, Deus usa os nossos recursos para que a obra avance, é que ele daí tem 2 privilégios. Tem o privilégio, o motivo de sustentar a sua obra, mas ele nos dá o privilégio de participar dessa obra, né? E de ser abençoado por participar dessa obra. E aí, nesse sentido, eu concordo com você. Mas, por exemplo, a gente já fez evangelismo muitos anos na Cracolândia com uma sopa de primeira doada por um ímpio. Uhum. Porque ele quis doar. E aí a gente entendeu, olha, Deus providencia os recursos de onde ele quiser. Ele nos dá o recurso de onde ele quiser. Às vezes vem gente que nem conhece direito e dá o dinheiro. Então, a gente tem que compreender isso. Deus usa, mas ele usa mais para nos abençoar e, ao mesmo tempo, desenvolver a sua obra ali. Rafa, pensando nessa pergunta, eu vou para duas situações, né? Que dizem respeito a nós mesmos, eu acho.
a questão da nossa fidelidade a Deus e da nossa fé. Porque o fato de que o dízimo tem que ser a primícia, então eu me comprometo a primeiro devolver ao Senhor, na certeza de que Ele vai me ajudar a me manter com o restante, porque o restante também é dele, só que Ele me permite administrar. E então é uma questão de fé. É uma questão de fé. Então isso prova o nosso coração. E outra questão que também está ligada ao nosso coração é, muitas vezes, a minha fidelidade ou não ao Senhor nessa área diz quem é o meu Deus. Se é o Senhor ou se é Mamon. Legal. É bem por aí mesmo. E o primeiro motivo aqui que eu separei é esse, a demonstração, deixa eu diminuir aqui que eu não estou enxergando isso, de onde está o nosso coração. Né? Então, quando você falou aí dos dois senhores, né? Não dá para se servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E aí, Ivair, eu ia ver com vocês. Qual é o valor, se eu for vender numa galeria de arte? Qual é o valor deste desenho? Porque se você é seu filho, não. Esse desenho foi a Aninha que fez para mim essa semana. Essa daqui, cabeluda, é a Lilian. E esse daqui, ela falou que eu tinha pouco cabelo, ela fez um chumacinho em cima. Então, esse daqui sou eu. Samurai. Eu falei, mas Ana, o pouco cabelo tinha que ser nas laterais, né? Em cima tem menos ainda. Mas ela desenhou assim pouco cabelo. Qual que é o valor desse desenho para mim que sou o pai? Para você tem um valor inestimável, né? Para outras pessoas pode não ter, mas para você ele tem um grande valor, um valor inestimável. Exatamente. Então, a nossa adoração, o nosso dízimo, o nosso serviço a Deus é igual uma arte de geladeira, que isso daí a gente pode chamar de arte de geladeira, que é aquela que o nosso filho faz e a gente pendura na geladeira. É igual uma arte de geladeira. Se você for olhar com olhares críticos de arte, você vai ver que é imperfeito, você fala, bom, a mão está saindo direto do corpo, a perna é só um pauzinho, né? O cabelo está desconectado do couro cabeludo, cadê o nariz? Então, a gente acha um monte de imperfeição. Só que, para mim, quando a Aninha faz esse desenho, o que significa para mim? O coração dela, a dedicação, o carinho, o amor dela está voltado para mim. Então, eu queria muito que vocês lembrassem disso, que quando a gente dá o dízimo das primícias, para Deus, aquilo ali não é nada se você for olhar pelo valor financeiro. É igual esse desenho. Mas quando a gente dá, o que significa? Olha, o coração do meu povo está comigo. Eles confiam em mim. Eles têm certeza de que eu é que sustento eles. Eles estão reconhecendo a minha presença na vida deles. Eles me amam. Quando a gente faz isso, a gente adora a Deus, vai uma arte de geladeira para Deus. E Deus é um grande colecionador de artes de geladeira, porque Apocalipse diz que todos os povos vão adorar. Então, ele tem aquelas todas lá. E isso significa que os corações estão voltados para ele. Então, quando a gente vê um desenho desse, e quando a gente vê o nosso dízimo, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente dá, a gente, na verdade, está demonstrando a nossa fidelidade, o nosso amor, o nosso afeto. O meu coração está com Deus. Ô, Rafael. Senhora. Essa questão de amor, de fidelidade para com Deus com relação às nossas ofertas é muito interessante. Eu tive uma experiência uma vez com relação a isso. O Ivair fez uma situação na igreja que ficou definido que seria dividido entre os irmãos. Certo? Outra igreja. Outra igreja. Aí, passaram-se muito tempo e nada do pessoal pagar cada um sua parte. Aí eu cheguei perto do irmão que estava à frente da igreja e perguntei, né? Ele virou para mim e falou assim, larga isso para lá, transforma isso em oferta para Deus. Eu falei assim, o quê?
Você acha que Deus precisa de pegar uma dívida perdida e transformar em oferta para Deus? Você acha que Deus precisa disso? De jeito nenhum. Deus quer o que a gente está dando de coração. Não é uma coisa pegar uma coisa perdida e dar para Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. Isso me chocou muito, porque é justamente por isso a gente dá aquilo que vem do coração, dá por amor, dá por fidelidade, por gratidão também. Eu acho que naquela pergunta eu ia falar fé e gratidão, aquela pergunta que você fez, porque Deus quer a gente demonstrar gratidão também para Deus, pelo que Ele faz por nós, coisa que a gente não merece, e dando também a forma de mostrar para a gente é grato pelo que Ele está fazendo por nós. E isso me chocou muito na época, tanto é que eu não esqueço disso até hoje. Mas eu achei para ver como que é a frieza das pessoas. Acho que é só entregar o dinheiro. Ele entregou lá e pronto. Não é só entregar o dinheiro. A questão não é entregar o dinheiro. É o que está aqui dentro do coração da gente, né? Esse é um dos outros motivos, né, que a gente encontra na Bíblia a respeito do dízimo. Você vê que ali Abraão, para Melquisedeque, ele estava grato pelo que ele ganhou na batalha e ele falou, olha, 10% eu vou deixar contigo. Né? E se a gente for ver, isso aconteceu no decorrer da história. Quando Davi foi comprar o campo de Araúna, não sei se vocês se recordam, que ele falou assim, não, eu dou para vocês o campo, a madeira para fazer o altar, os bois. E aí, o que ele falou? E aí, o que ele falou? Não quero nada de graça para oferecer ao Senhor, Jesus. Assim, nada que vem de graça para oferecer a Deus. Ele falou exatamente isso. Eu não ofereceria nada para o Senhor que não me custasse. Então, assim, é isso. A gente não pode oferecer o que está sobrando, o que tem a mais. Não. Ele é dono de tudo e a gente reconhecendo isso, a gente é grato a ele também quando a gente dá o dízimo e ofertas. Né? Então, Mary, um dos motivos que eu levantei aqui é reconhecimento das misericórdias nos temporais. Né? Então, pelo sustento, a gente está vendo aí os fundos das casas, todo mundo abrigado, casas bonitas, a mesa do café da manhã, mesas ostentação aí, o jogo de talheres ali, dobradinho em volta do prato. Olha, isso é bênção de Deus. Deus está providenciando para o seu povo. E a gente faz parte de uma igreja simples e a gente vê quantas bênçãos a gente tem recebido. Isso é resposta da fidelidade de Deus para com o seu povo. Ele não vai permitir que a gente passe por dificuldades sem Ele estar do nosso lado. Então, mesmo agora, por exemplo, em meio à pandemia, eu e a Lilian, por exemplo, ontem a gente estava conversando sobre isso. Essa semana eu conversei com ela sobre isso. A gente está em grandes mudanças, né, financeiras, mas a gente vê que Deus tem suprido tudo. Eu nunca tinha, né, eu acho que se a gente contasse um monte de testemunho aqui, mas nunca tinha recebido oferta por nada, né? Porque estava trabalhando, acho que, não sei, nunca precisei. E essa semana a gente precisaria. Eu fui fazer uma visita inesperada e a pessoa me deu uma oferta que eu nunca recebi na vida. Né? E aí eu cheguei em casa, para tudo, as crianças desliguem a TV, que agora eu vou testemunhar. E aí eu abri a Bíblia dizendo que Deus é o nosso provedor, né, que eles sabem das lutas, das dificuldades, e aí eu tiro do bolso o dinheiro, né? Eu falo, olha, Deus, ele sabe o que a gente precisa. A pessoa que deu não sabe, mas Deus sabe, e ele mandou. Então, vocês têm também experiências a esse respeito, né? Seguramente tem, e isso é o que a gente vê da fidelidade de Deus. Então, eu jamais roubaria o dízimo do Senhor, igual está escrito ali em Ageu. Por isso, porque eu vejo que é tudo dele, né? Ele é que nos sustenta. Então, esse seria o nosso segundo motivo. E o terceiro motivo, que é o último, é para nos auxiliar contra... Tem vários motivos, né? Eu levantei só 3. Nos auxiliar na luta contra a cobiça.
Então, muitas pessoas têm dificuldade com isso, todos nós, eu acho que a gente, em determinado momento, tem uma dificuldade financeira ou um plano maior, mais ousado, e às vezes isso pode nos assolar. O dízimo, né, o A.W. Pink, ele escreveu um artigo muito interessante e ele falou a respeito disso e eu acho que faz sentido. Ele nos ajuda a lutar contra a cobiça, mostrando que as primícias vão para Deus, tudo é de Deus, né? E eu levantei esses três. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar a respeito de dízimo, mas eu queria concluir com vocês. Olha, Deus instituiu o dízimo. Ficou claro para vocês que Deus instituiu o dízimo através da quantidade de versículos que a gente leu? Façam assim um joinha. Ficou claro, né? Para mim também ficou claro. Deus instituiu o dízimo e ele é para hoje. Está no Novo Testamento ainda, né? É uma prática que continuou mesmo após a vinda de Cristo. Ele falando ali para os sacerdotes, né? Olha, vocês têm que dar dízimo disso, mas uma pena que vocês não estão tendo misericórdia. Vocês têm que ter misericórdia, mas continuar dando dízimo, né? Cristo falando, né? Paulo falando também. É um meio de bênçãos na vida do crente. Quem é dizimista sabe, a gente não precisa argumentar. É bênção para a gente. Eu ouvi essa semana um testemunho, numa dessas minhas buscas aí por bibliografia, de uma mulher que ligou para o pastor, um pastor batista. Ela tinha sido membro daquela igreja por 12 anos, saiu e ligou para o pastor falando assim, pastor, eu estou te ligando para dizer que foi bênção o tempo que eu fiquei aí, que eu aprendi muitas coisas, mas o senhor pecou num aspecto. O senhor não me ensinou a ser dizimista fiel. Agora, na igreja que eu estou, eu aprendi e eu estou desfrutando das bênçãos de ser dizimista. O senhor me fez perder 12 anos de bênçãos, porque o senhor não me ensinou a respeito de ser um dizimista. Então, eu não... com relação a vocês, a gente já não tem mais esse pecado. Todos estão cientes. Bênção na vida do crente é o dízimo. Você meio esfregando a mãozinha ali, mas é bênção para quem dá o dízimo, né? E eu já te dou a oportunidade. Demonstra onde está o nosso coração, pro Abílio também. Então, se a gente está... o que a Cris falou, né? A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a mamon, ao dinheiro, né? Rafa, então, oi. Eu só esfreguei a mão no sentido de que nós estamos lavando a mão dessa responsabilidade agora e obrigado a você, porque daí você falou... Eu interpretei mal a sua esfregada de mão. Desculpe. Então, é isso mesmo. Nossas mãos estão limpas agora. Frente a vocês, porque isso foi exposto para vocês. Agora, quem é responsável cada um aqui que está ouvindo. É responsável por ser ou não ser fiel. A nossa responsabilidade já está na mão de vocês. Agora, o que a Mary falou demonstra nossa gratidão a Deus pelo que temos. É Ele que nos dá tudo. Então, o dízimo é uma demonstração de gratidão. E Ele nos auxilia na luta contra a avareza, né? Então, a gente serve ao Senhor, não ao dinheiro. Então, esses são os ensinamentos a respeito de dízimo. Se vocês tiverem alguém que queira falar, o Ivair, né, levantou a mão primeiro. Vai lá, Ivair. É que a gente deu muita ênfase à palavra dízimo, mas, na verdade, está incluindo dízimos e ofertas, né? Porque, na verdade, o dízimo realmente tem um valor definido, né, que a própria palavra diz, 10%. Mas a oferta já não tem um valor definido, é aquilo que o Senhor tocar no coração mesmo, né? E realmente Deus tem enviado pessoas para auxiliar a igreja, como foi o caso aí da Presbiteriana Boas Novas aí, né? No caso de pessoas que nem eram convertidas e que contribuíram também. É claro que não foi com o dízimo, mas foi com as ofertas, né? Então, é muito interessante isso, como o Senhor tem abençoado através de dízimos e ofertas, né? Verdade. Abílio? Então, Rafa,
engraçado essa questão da instrução, como é bom a gente estar firmado na palavra, né? E a Bíblia, ela é de onde vem o ensino verdadeiro, né? Acerca de tudo aquilo que é doutrinário, né? Da parte da igreja. E aí a gente ouve muito, por exemplo, o que a Mary colocou de gratidão, né? De reconhecimento, muito interessante. E aí a gente vê também pessoas dizendo assim, espera aí, olha, Jesus fez a obra dele e você não viu Jesus pedir dízimo, né? E aí você vê um erro que na palavra tem sim aqui que Jesus era sustentado. Olha aqui, olha Lucas 8, de 1 a 3, mas eu vou ler Lucas de 8, 2 a 3. Para falar assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Elas acompanhavam Jesus e estavam sustentando ali a obra com os bens dela. E mulheres que foram curadas, libertas, né? Gratidão. No Antigo Testamento, quando nas tribos, nas 12 tribos, a tribo de Levi, se vocês lembrarem, eles não ficaram com herança de terra. Não, isso é simbólico e é importante. Eles não ficaram com herança de terra por quê? Porque a herança deles era o Senhor. Exatamente. Isso é bonito. E aí, a herança deles era o Senhor, então as outras tribos tinham que dar uma parte do recurso para os levitas. Então, são ensinamentos que a gente coleta da Bíblia e que a gente compreende. O Paulo fala que o que leva o evangelho, ele tem que viver dele, né? Então, é obrigação da igreja sustentar os seus missionários, seus pastores. Então, faz parte, sim, a gente cuidar daqueles que se afadigam da palavra, né? Desde lá do Antigo Testamento. Isso não é do Novo Testamento, não. E Jesus foi igual. Ele foi sustentado, né, no seu ministério. Os apóstolos também. Paulo, escrevendo carta para os romanos, estava querendo animá-los, né, para que sustentassem ele para ir para a Espanha, por exemplo. Então, é verdade. Vai lá, pastor. Não, eu só quero colocar um texto do próprio Jesus. Ele não é específico sobre dízimo, mas sobre fidelidade, onde deve estar o coração. Lucas 21, do verso 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, e aí vem o ensinamento de Jesus, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A gente pensa que Jesus não se importava com a questão dos dízimos e de ofertas. A gente acha que Jesus nunca se importou com isso. Mas quando a gente vê Jesus sentado no templo, observando pessoas que estavam dando ali, ofertando, aí você muda um pouco a sua percepção da importância do dízimo e das ofertas por parte do próprio Jesus Cristo, né? Então, eu só queria destacar esse texto. A gente tem que entender também que assim a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus, né? Então, sim, a gente ressalta aí as falas de Jesus, mas quantos textos a gente não leu falando, e disse Deus, e disse mais o Senhor dos Exércitos. Então, a partir do momento que está na Bíblia, é palavra de Deus, né? Então, toda palavra nos aponta para isso. Eu quero encerrar, porque a gente já deu nosso horário. Se ninguém tiver mais nada que falar, a gente ora e nos despedimos. Rapidinho, Rafael.
É só para ver que o mesmo Deus que agia antigamente, né, age hoje. Tá aí uma coisa dos nossos dias, que Deus abriu as comportas e comportas e comportas do céu para aquela mulher do galo, né? Que o pastor Jeremias conta. De um galo, ela construiu a vida dela toda, em tudo. É uma forma... O pastor Hernandes, não é? O pastor Hernandes que conta? Não, é o pastor conta, mas que o pastor Jeremias que teve essa experiência. Ah, tá. Eu ouvi o pastor Hernandes contar, eu lembrei dela agora estudando, mas eu não contei porque é só ele contando mesmo, que é demais, né? É porque, assim, da mesma forma que essa viúva do Antigo Testamento deu a moedinha dela, essa mulher, esse casal, deu a única coisa que eles tinham de valor, que era um galo, e ganharam tantas coisas que, né, eles nem sonhavam. Até nos Estados Unidos foi a história deles. Foi, o Hernandes contou maravilhoso. Viu, Rafael? Depois dessa experiência aí, o Ivaí falou que a Meire comprou um monte de galinha lá no... Tá vendo, Cris? Eu tô te falando, Cris, você não acredita? Bom, meus irmãos, então, espero que Deus tenha abençoado a família de vocês e que eu espero que todos nós possamos desfrutar das bênçãos de sermos dizimistas fiéis, para a gente ter testemunhos aí também no decorrer da vida, né? E fortalecer a nossa fé no nosso Deus, que é Ele que nos provê e nos sustenta. Eu vou fazer uma oração e aí a gente já vai pro almoço, que hoje eu tenho feijoada na casa da minha mãe. Eita! Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deixou a sua palavra para a instrução, para a correção, para a exortação, para ensino. Sabemos, ó Pai, que toda palavra que o Senhor nos deixou é útil para isso. Te agradecemos, ó Pai, pelo exemplo de Abraão e de Jacó lá em Gênesis, ó Deus, pela sua lei em Levíticos, pelo testemunho do povo em Crônicas, ó Deus, pelos provérbios de Salomão, pela toda a instrução dos profetas, ó Pai, a respeito da tua fidelidade para conosco e do teu anseio, ó Pai, de que sejamos fiéis para contigo também, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de fazermos parte da tua obra aqui na terra, com os nossos bens que o Senhor mesmo nos dá. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ajude-nos com o nosso coração, que às vezes é avarento, com o nosso coração, que às vezes tem falta de fé, e que nós possamos depositar toda a nossa fé em Ti, crentes, ó Pai, que é o Senhor que nos sustenta e o Senhor não nos deixará, ó Pai, passarmos necessidades aqui, ó Pai, a não ser que seja também com um propósito amoroso, ó Pai, afetuoso, para que possamos Te conhecer melhor, assim como o Senhor fez com Jó. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, porque o nosso saco de mantimentos não está roto, ó Pai, mas o Senhor tem, através do pouco, ó Pai, que temos recebido em meio à pandemia, o Senhor tem feito sobrar e ser o suficiente para abençoarmos outras pessoas também, ó Deus. Continue, ó Pai, derramando suas bênçãos, não só materiais nas nossas vidas, ó Pai, mas espirituais. E que a nossa igreja cresça no conhecimento, na sabedoria e na fidelidade a Ti. Te pedimos por cada família da nossa igreja, pelas pessoas que não puderam participar da escola dominical e do nosso café, que o Senhor esteja com cada um deles. Nos abençoe, ó Pai, no culto que teremos mais tarde, que o Senhor volte a falar conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Até mais, pessoal. A gente se vê mais tarde. Gente, foi maravilhoso o café da manhã juntos, todos. Muito bom. A gente se vendo, né? Glorificando a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano, né? Que a Boas Novas está aí e que, em nome de Jesus Cristo, vai ser um marco nesse bairro, essa igreja. Amém. Porque tudo é de Deus. É só Deus que faz, né? O homem é só um vaso na mão deles, um instrumento. Amém. Então, foi muito bom. Glória a Deus que vocês tiveram, pastor, Cris, essa ideia. E foi muito bom, muito grata a Deus por tudo.
tá bom? Amém. Parabéns pelos dias dos namorados. Obrigado, Ana. Obrigado, John. Obrigado pelo convite, viu, gente? Obrigado. Obrigada pelo convite. Valeu, querido. Bom domingo para vocês. Até mais tarde, gente. Ei, cuida das galinhas lá, Meire. Beijo, Deus abençoe a todos. Cuida das galinhas lá, viu, Meire? O Meire, mas não vale galinha, tem que ser galo, viu? Manda um beijo para sua irmã gêmea. No Ceará eu dei uma festa de um jumento, Meire. Eu dei uma festa de um jegue, viu? Uma buchada de bode. Isso. Valeu.